Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Esta semana, Ana, estamos na deslumbrante cidade do Peso da Régua. Boa noite, Luís. Isso é para contrapor à magnífica Vila de Pinhão? Sim, nem tudo pode ser magnífico no Douro. Aliás, tudo é magnífico no Douro, mas uns são magníficos, outros são deslumbrantes. E hoje temos esta magnífica vista aqui por trás. É da cidade, mas também com as vinhas e com todo este enlã que tem a cidade do Peso da Régua. E estamos no Auditório Municipal, no Aldir, no Auditório Municipal da Régua, que faz 5 anos. Do qual tu és profunda frequentadora. Assídua, até. Assídua. Especialmente no último ano e meio. Foi sempre, todos os dias, nem era aos fins de semana, era todos os dias. Sim, de facto é uma das coisas que nós temos perdido este ano e meio, mas em breve também confiamos que possamos em breve também regressar. Estamos na Régua, temos hoje connosco o Presidente da Câmara Municipal, o professor João Manuel Gonçalves. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por nos receber aqui no auditório. E é com ele que vamos hoje falar um bocadinho sobre aquilo que tem sido estes 4 anos à frente do município, sobre aquilo que pode ser o futuro da cidade e sobre as ideias que tem também sobre a região. Tudo para acompanhar já a seguir. José Manuel Gonçalves é Presidente da Câmara Municipal de Peso da Régua há 4 anos, mas o seu trabalho na autarquia vem mais de trás, na altura ainda Vice-Presidente. Durante estes anos, a cidade da Régua mudou, modernizou-se e ganhou uma nova vida em espaços que estavam esquecidos. No último ano e meio, o desafio da pandemia. E agora é tempo de olhar em frente. Mais uma vez, bem-vindo. A Régua foi considerada por muitos na região como exemplo do combate à pandemia. Concorda? Antes de mais, boa tarde, boa noite e dizer-vos que é um gosto ter-vos cá em Peso da Régua. Já não foi a primeira vez que eu me desloquei aos vossos estúdios para também ser entrevistado. Desta vez vieram cá vocês e espero que sintam em casa, porque é assim que nós vos gostamos de receber e, de facto, vocês também fazem parte desta casa. Como disseram há pouco, são frequentadores assíduos desta casa. Participam também noutras áreas também que têm naquilo que muitas vezes é a programação também desta casa e, portanto, sintam-se também em casa aqui em Peso da Régua e, em particular, neste espaço cultural que é o nosso auditório municipal. E sentimos. E é mesmo isso, é isso que nós gostamos, é que as pessoas se sintam bem, se sintam em casa sempre em Peso da Régua e cada vez mais Peso da Régua é casa de todos os dourienses e é uma ambição que nós temos, é que o Douro cada vez mais seja a casa do mundo, que o mundo venha até o Douro. É uma máxima que eu de alguns anos, há um tempo esta parte, defendo e cada vez mais estamos a trabalhar também em relação a isso. Em relação à pergunta que me fez, de facto, essa não foi a minha preocupação, se foi exemplo ou não. A minha preocupação foi trabalhar para as pessoas. Nós vivemos no último ano e meio algo que ninguém estava a contar, ninguém estava à espera. Muito além daquilo que são as nossas competências. Os municípios não têm propriamente competências muito específicas na área da saúde. Mas, de facto, desde muito cedo, e quando nós analisamos que isto ia ser uma pandemia, que ia ser transversal a todo o país, e que o nosso Serviço Nacional de Saúde não tinha, com todos os seus sistemas integrados, não iria ter capacidade de resposta, eu acho que o município arregaçou mangas e sabia que tinha de dar o seu contributo também para ajudar ao Serviço Nacional de Saúde. Os dados, aquilo que era, apontavam para que nós, 80% das pessoas pudessem ser infectados e poderem ser tratados sem recorrer a cuidados hospitalares, os 20% de internamento e os 5% de cuidados intensivos, e, portanto, nós também quisemos participar e entrar neste processo no sentido de ajudar todos aqueles que passaram por a pandemia, aqueles que suspeitavam que podiam estar também positivos e, portanto, houve um momento em que, de facto, o município teve a olhar para essa área como a principal área de trabalho. Tivemos confinados, o Conselho e o país chegou a estar completamente fechado e, portanto, nós nessa altura tínhamos de olhar para a nossa gente, tínhamos de tratar deles e a partir daí tivemos também de inovar, ir à procura e estudar um pouco, definir estratégias para poder dar resposta à nossa gente, dar resposta numa primeira fase, arranjar testes para que as pessoas pudessem ser, porque esta foi a primeira fase quando não existia a capacidade de testagem que existe hoje, arranjar testes. Tomamos logo a iniciativa de ter um centro de testes cá no nosso concelho. Fomos os primeiros
concelhos do país a ter uma iniciativa municipal de criar um centro de teste, fomos nós. Isso deu-nos, na primeira fase, deu-nos essa capacidade de testar, de poder gerir toda a gente que era suspeito, que estava confinada para testar. É evidente que depois a pandemia alastrou-se, outras fases tiveram de ser desenvolvidas, fases de prevenção, fases de apoio às famílias que estavam confinadas, porque de facto vivemos momentos dramáticos todos. E as famílias, em particular, muitas vezes não sabiam a quem haviam de recorrer e, portanto, a nossa missão, a nossa obrigação era, naquela altura, ajudar as famílias, ajudar a nossa gente, ajudar muitos daqueles que não tinham retaguarda, e isso também foi uma das nossas preocupações, porque muitas vezes havia as limitações das próprias famílias e muitas vezes havia a limitação de gente que não tinha retaguarda. E, portanto, eu acho que nós tínhamos essa obrigação e esse dever de fazer isso pelos nossos, de tentar, o mais possível, mitigar e minimizar aquilo que tem sido o impacto e o efeito desta pandemia. Qual é que foi o momento mais difícil? Olha, o momento mais difícil foi o momento em que fomos confrontados com os 23 casos e mais 13, se a memória não me falha, na unidade de cuidados continuados. Nós já tínhamos visto noutros locais, noutros concelhos do país e vizinhos, unidades infectadas, tínhamos tido cuidados muito extremos e uma preparação muito própria num domingo à tarde com as nossas IPSS, com os nossos lares, e de facto a unidade de cuidados continuados, que acaba por ser uma unidade quase hospitalar, foi a unidade que nós entendíamos que já tinha, no fundo, todo esse trabalho feito. Mas é evidente que aquilo que era a rotatividade lá de técnicos dentro da universidade, da unidade, com muitos técnicos também a trabalhar lá em cima no centro hospitalar, de facto trouxe-nos isso para dentro. Numa primeira fase nós entendemos que o vírus tinha entrado por aí, depois viemos a chegar à conclusão que eventualmente foi uma utente que veio de fora e que não houve os devidos cuidados, não pela unidade, mas por quem enviou, e de facto foi um momento dramático, porque tivemos de tomar decisões que tinham a ver com a vida das pessoas. E eu tinha um princípio para comigo e tinha defendido isso com as pessoas que comigo trabalharam diretamente, a equipa que esteve comigo sempre durante esta pandemia, foi que no momento em que nós tivéssemos uma pandemia no lar, nunca iria tirar de lá as pessoas. Portanto, tínhamos de arranjar uma estratégia de conseguir controlar a pandemia dentro, porque entendíamos que essa era a melhor forma de ajudar as pessoas. E foi isso que nós fizemos quando tivemos de tomar essa decisão. Eu atrevo-me a dizer, fomos o primeiro Conselho do País a tomar essa decisão, juntamente na altura com a Santa Casa da Misericórdia, com o Ser Provedor, com quem tivemos depois ali, com o médico também da própria unidade, quando tivemos de criar uma estratégia e, de facto, tivemos de assumir aquele risco, que felizmente correu bem, mas podia não ter corrido e depois não sei que consequências teria. Portanto, a estratégia foi isolar os que estavam positivos dos negativos. Negativos, a certa altura, só tínhamos 3, o resto estava tudo positivo. Tivemos a sorte de haver lá muitos assintomáticos funcionários que quiseram lá permanecer e, portanto, tivemos de criar circuitos, definir tudo aquilo que era a estratégia lá dentro para podermos coabitar, para que eles pudessem coabitar e o pudéssemos tratar. E, felizmente, às vezes, eu não vou dizer que foi sorte, porque às vezes a sorte dá muito trabalho e, neste caso, aquilo também deu muito trabalho, muito empenho, muita dedicação. Felizmente, conseguimos recuperar toda a gente sem perder uma única vida. E, portanto, isso de facto foi um momento que nos marcou a todos, porque tivemos de tomar uma decisão que estava em causa a vida das pessoas. E eu entendi desde o início, e depois também é evidente que foi acompanhado também pelo seu provedor, pelas pessoas que estiveram comigo, que a pior solução era retirar os nossos idosos daquela unidade e colocá-los em sítios que de facto já não eram o seu espaço natural. E quando nós estamos a falar de uma unidade de cuidados continuados de longa duração, ainda mais sensíveis eles iam estar. E, portanto, nós assumimos por conta e risco essa estratégia e, felizmente, hoje podemos dizer, felizmente, correu bem a forma como nós montamos essa estratégia, mas, de facto, foi um momento muito complicado para todos nós que o vivemos e das decisões que tínhamos de tomar e que saía um pouco da caixa daquilo que estava parametrizado a nível nacional. Mas todo esse trabalho que foi realizado com as IPSS foi reconhecido através de um artigo que eu cheguei a ler do Jornal da Solidariedade, que pertence à Confederação Nacional das IPSS, em que referia a Régua, o município da Régua, como um exemplo a nível nacional no trabalho em que fez, não só com a comunidade, mas que estava a fazer no momento com as IPSS. Isso é de valor e é louvável, não é? É de louvar e, naturalmente, que nós, quando reconhecem o nosso trabalho, todos nós ficamos lisonjeados e gostamos.
Mas não foi para isso, não foi para esse artigo que nós trabalhamos para as pessoas Sim, que sem dúvida, usufruíram sem do dúvida. nosso trabalho, mas é evidente, a própria Misericórdia foi reconhecida pela Secretaria de Estado, no fundo, pelo Ministério da Solidariedade, como uma das referências a nível nacional e, de facto, fez um trabalho fantástico, porque dentro da Misericórdia não houve um único óbito, não houve um único caso em termos do lar, nos lares que nós tivemos, não houve um único caso de infração dentro do lar. O primeiro caso curioso do Conselho foi num lar, mas eu não o considero dentro do lar pelo seguinte, porque eu desde muito cedo nós montamos uma estratégia e corremos por uma pista própria. Não padronizamos aquilo que eram muitas das diretivas da Direção-Geral de Saúde, porque não concordávamos com elas. Um dos exemplos foi a testagem. Nós começamos a testar muito cedo por amostragem. Entendíamos que numa IPSS, num sítio onde tínhamos muita gente, pegar numa amostra que fosse fidedigna e testássemos essa amostra, ela tinha-nos de dar a realidade. E na primeira vez que nós testamos, o lar Santa Maria de Sedielos, apareceu-nos o caso positivo, que era o diretor, que tinha ficado lá interno 2 dias antes. E, portanto, eles estavam todos internos 2 dias antes, com uma equipa que ia lá ficar durante 15 dias ou 3 semanas, já não sei precisar o tempo, e, de facto, a nossa intervenção permitiu que o retirássemos de lá e a instituição até hoje não teve um único caso. E, portanto, podemos dizer que isto foi sorte, mas também deu trabalho e tivemos a capacidade de definir uma estratégia própria. E esta estratégia que nós, da amostragem, que trouxemos até há pouco tempo, penso que sempre foi uma estratégia correta. Fizemos-la nas IPSS, fizemos mesmo nas IPSS que têm apenas apoio domiciliário, também fizemos esse trabalho, fizemos nas escolas, de forma permanente, e eu defendi, e isso é que eu lamento muitas vezes não sermos ouvidos, que perante a Administração Central, que os lares, durante o verão passado, não podiam ser deixados à sua sorte. E nós tivemos uma quantidade, no fundo, de umas centenas, se não de uns milhares de casos nos lares, que a origem foi realmente a forma como nós os abandonamos. Houve uma vez, acho que houve estratégias a abuso, temos de as assumir. Eu lembro que uma vez a Segurança Social entendeu que havia de testar, toda a gente estava no ar, uma vez, e testou toda a gente. Portanto, toda a gente, isto já não é preciso, a certa altura acho que já todos nós temos essa consciência, e portanto mais deveriam ter eles, que testarmos hoje toda a gente, amanhã nós podemos ter lá casos a começarem a ter infecção. Portanto, acho que era preferível, com o mesmo número de testes, nós fazemos amostras de gente que representasse de forma fidedigna aquilo que é a circulação dentro das IPSS, quem sai mais, quem se movimenta mais, e esses casos seriam os casos que iriam transmitir, porque quem estava, no fundo, reservado ao seu espaço residencial, a probabilidade de lá chegar o vírus era de quem entrasse. Portanto, aquela pessoa não precisava de ser testada, mas quem entrasse tinha de ser. Portanto, nós fizemos esse trabalho com as nossas IPSS, sempre com cuidado muito forte na amostra que era necessário ter, e, de facto, o resultado esteve à vista. Portanto, e isto não podemos dizer que foi sorte, porque, de facto, a maioria das IPSS teve casos infectados, e eu acho que isso tinha sido evitado, e tínhamos evitado muitas mortes que aconteceram nas IPSS e nos nossos lares por esse país fora. Nós estamos numa nova fase no combate à pandemia, estamos na fase da vacinação. A Régua também foi um dos primeiros sítios a ter um centro de vacinação. Acha que o pior já passou e que a partir de agora vai tudo entrar a caminho dessa normalidade que todos nós queremos? Olha, nós fomos um dos primeiros sítios e foi também, mais uma vez, ainda hoje está à conta do município. A estratégia, nós tivemos uma reunião com os 7 municípios que fazem parte aqui do ACES Douro Norte, e o Sr. Diretor Executivo comunicou-nos que não tinha capacidade de recursos, nomeadamente médicos, para ter mais do que um centro de vacinação, e propunha um em Vila Real. Aquilo que nós fizemos foi não nos acomodamos a esta proposta. Se ele tinha essas limitações, e eu entendo que as tenha, não duvido sequer disso, porque temos tido com o ACES uma relação excelente, e acho que o trabalho do ACES foi um trabalho fantástico, e, portanto, e muitas vezes, só não foi melhor, muitas vezes, pelas limitações que eles também têm em termos da própria hierarquia deles, e, portanto, com eles tivemos uma relação fantástica, e quando eles nos colocou a questão e que a limitação era médico, nós aquilo que fizemos foi encontrar um médico. E, portanto, nós encontramos um médico, contratamos o médico, montamos o espaço e propusemos-lhe, tínhamos o espaço, tínhamos o médico, tínhamos os recursos todos para montar mais um centro na Régua. E acho que hoje já é impensável que funcionasse sem este centro. Já passaram pelo centro mais 10 mil pessoas, portanto eram 10 mil pessoas que tinham de se deslocar para Vila Real, para, no fundo, ainda juntar àquelas que já estavam em Vila Real e que eram de Vila Real e daquelas zonas limítrofes.
E, portanto, mais uma vez, o município aqui teve de tomar a iniciativa de, por conta e risco, de contratar gente. E eu ainda tinha a expectativa que até ao final deste mês, do mês que passou, foi o momento, eu tinha um contrato com o médico até essa altura, e tinha a expectativa que houvesse, por parte da ARS, a sensibilidade que foi do pedido proposto por parte do ACES de poder autorizar a despesa, e este médico que nós estamos a suportar, ser suportado pelo ACES, e a ARS, por isso simplesmente, negou esse pedido. E, portanto, nós neste momento mantemos o centro de vacinação porque nós, no início do mês, voltamos a renovar o contrato com o médico para termos um centro de vacinação na Régua. Mas este centro que está a trabalhar para toda a região, para a Régua, para Santa Marta e no São Frio, que é uma competência da Administração Central, está a funcionar porque a Câmara está a financiar na totalidade o centro, com exceção das senhoras enfermeiras que são disponibilizadas pelo ACES e que no fundo estão lá e que têm feito também um trabalho fantástico, e que temos tido uma capacidade, tudo o que são vacinas nós conseguimos ter uma capacidade permanente também de vacinação, e portanto acho que estamos satisfeitos desse ponto, e a nossa ambição é termos o maior número de pessoas vacinadas para podermos estancar de alguma forma e mitigar os efeitos desta pandemia. A verdade é que se este centro, por exemplo, não existisse, se calhar o Distrito de Vila Real não estava com os valores de vacinação tão simpáticos como está. Sim, eu penso que seria bastante 10 mil difícil. pessoas é muita gente. 10 mil pessoas a deslocarem-se. E, portanto, eu acho que muitas vezes nós continuamos a ter decisores na Administração Central que não têm noção daquilo que é o território. E, portanto, eu entendo a posição do Sr. Diretor Executivo por falta de recursos, mas não entendo que não haja essa capacidade, essa sensibilidade da Administração Central e Regional, se na primeira fase nós tomamos essa iniciativa que tenha permitido que nesta segunda fase não tenham assumido este custo. Mas eu jamais, neste momento, iria permitir que o centro encerrasse, e jamais iria entrar também em guerras políticas, vir agora com essa questão e de andar com essas guerras. Aquilo que nós fizemos foi que estamos aqui para trabalhar pelas pessoas, o centro vai continuar a funcionar, é suportado por nós, apesar de, desde logo foi autorizado, que as pessoas os municípios de Mosão Frio e Santa Marta, que estão aqui, são nossos vizinhos, e nós temos de ser solidários, também têm este centro disponível para poderem ser vacinados. Durante este período de pandemia, a unidade hospitalar da cidade fez falta? Ora bem, fez falta e também ajudou, aqui um misto, porque nós acabamos por utilizar aquela unidade, equipámo-la para poder receber gente infectada, se tivéssemos grandes surtos. Acabamos por ter lá muita gente que não tinha retaguarda, gente que acabava por não ter condições em casa, gente que não tinha família para cuidar. Acabamos por receber essa gente, e aí aqui uma palavra de apreço aos funcionários da Câmara Municipal, muitas delas que trabalhavam nas escolas, assistentes operacionais, que acabaram por transformar também aquilo que era a sua atividade e estiveram lá, estiveram por conta e risco no apoio direto a essas pessoas, e portanto o agradecimento meu será, em nome de todos os reguenses, será eterno. É evidente que nós preparamos aquilo para receber, para dar esta resposta, mas hoje aquilo que cada vez mais se nota é que é importante nós olharmos para os cuidados de saúde primários, dotá-los de meios complementares diagnósticos para podermos estancar a deslocação permanente para os serviços hospitalares. E, portanto, se nós tivermos essa capacidade de criar a montante do serviço hospitalar e de urgência de Vila Real, estruturas e meios complementares de diagnóstico que permitam, no fundo, uma barreira aqui, que permitam ser diagnosticados e tratados cá em baixo, escusamos de fazer aquilo que agora é banal, que é toda a gente, no fundo, na dúvida, não havendo meios complementares de diagnóstico, tudo vai parar a Vila Real, e depois nós temos as situações caóticas que nos são descritas por toda a gente que vai lá nas urgências em Vila Real. E, portanto, de facto, isto veio provar que nós temos de alterar claramente o modelo. E é engraçado que esta alteração já vem de encontro àquilo que é o nosso modelo que temos preparado para implementar aqui no hospital, transformando isto numa unidade de saúde, em que 2 pisos vão ser para uma unidade de convalescença, que pode receber e vai estar preparada para 30 camas para receber gente que há de estar em recuperação, e neste caso, se estivéssemos em funcionamento, também podia estar preparada para receber, no fundo, infectados, e vamos ter outros 2 pisos que vão ter as unidades de saúde familiar, que neste momento já estão a trabalhar em condições que de facto não se justifica e que não se admite nos dias que correm, e também uma unidade de apoio complementar urgente, que vai trabalhar 24 horas, com meios complementares de diagnóstico, mas mais uma vez aqui, para trabalhar 24 horas, a Câmara Municipal vai ter de assumir o seu custo noturno. Mas nós cada vez mais entendemos que esta questão da saúde nós temos de estar à frente e, portanto, não podemos andar só aqui a discutir. Há de haver um momento em que nós devemos discutir com a Administração Central o porquê
de eles não suportarem as 24 horas, aquilo que já é uma garantia que ela vai funcionar, tem autorização quando estiver em funcionamento para trabalhar as 24 horas e já há uma autorização para que, no fundo, esse período noturno a Câmara financia, portanto nós vamos ter aqui uma unidade de 24 horas e com isto estamos, por um lado, a dar qualidade de vida e segurança às agentes, aos regoenses e às freguesias e os concelhos limítrofes, mas estamos a ajudar o Serviço Nacional de Saúde porque estamos, no fundo, a evitar que um conjunto muito significativo de pessoas se tenha de deslocar da Régua para Vila Real para, no fundo, ir a uma urgência que muitas vezes é para tirar um raio-x e tratar que afinal aquilo não é tão grave, umas análises que podiam ser feitas a montante. E é esse trabalho que nós estamos neste momento a fazer, é essa a nossa ambição e naturalmente que depois conseguimos ter mais serviços cá, mais meios complementares de diagnóstico que ainda ajudem a melhorar esse sistema, eu acho que estamos a ajudar o todo e é isso que muitas vezes nos falta, é uma articulação completa para podermos articular e dar melhor qualidade de vida aos cidadãos. Porque é inaceitável e é inadmissível que hoje um cidadão de Sedielos, quando tem um problema, tem de vir até à Régua e demora quase meia hora até vir até à Régua e vai até às urgências de Vila Real de uma outra meia hora. E, portanto, está 1 hora de um serviço de urgência, porque muitas vezes vai ele amigo, mas mandam-no para Vila Real. E tem portagens pelo caminho, tem deslocações e depois o tempo que vai lá estar, no fundo, para ser atendido. E muitas vezes o atendimento é rápido porque há lá meios complementares diagnósticos que depois de serem analisados, eventualmente a pessoa, portanto, teve mais tempo e todos os custos complementares do que propriamente depois o tempo que vai estar lá em análise e observação. E eu acho que é isso que nós temos de mudar na política de saúde do nosso país, tem de ser mais humanista. E neste momento falta muita humanidade, no fundo, no Serviço Nacional de Saúde. A descentralização de competências, nomeadamente a saúde, acha que vai contribuir para esse humanismo que falta? Eu penso que sim, porque e nós estamos aliás, aqui, no fundo já está a fazê-lo aqui. E nós queremos isso, e nós sempre assumimos, por uma questão de princípio, nós entendemos que a descentralização de competências não tem a ver com questões financeiras. E, portanto, acho que às vezes vejo discussões de uns aceitam e outros não, e quem não aceita diz que é questões financeiras, eu não entro no embarco nesse processo. Portanto, nós aqui, por princípio, estamos disponíveis para assumir as competências que são descentralizadas, estamos aqui para trabalhar nesse sentido. E a saúde, claramente, eu não tenho dúvidas que se ela for, existir uma concentração de competências na autarquia, que haja até um reforço das competências também do ACES, depois e numa articulação com os centros, com as unidades de saúde familiar locais, eu não tenho dúvida que nós fazemos mais com menos. E, portanto, eu acho que nós podemos contribuir para melhorar de uma forma significativa o Serviço Nacional de Saúde e, no fundo, os cuidados de saúde que prestamos à nossa população. Esta solução que foi encontrada para o Hospital Dom Luís era a solução que queria desde o início? Ora bem, nós a solução que queríamos desde o início era um hospital. E é evidente que, se nós olharmos aquilo que pretendíamos no início, de facto, nós queríamos um hospital com aquilo que ele já foi no passado, mas no fundo, agora quando começamos a somar as partes... Se calhar tem uma solução ainda melhor. Eu acho que nós vamos conseguir ter uma solução melhor para a nossa população. Porque é evidente que nós também não precisamos ter aqui serviços que depois não funcionam ou que não tenham qualidade, só para dizer que os temos. E, portanto, eu acho que neste momento consigo olhar para esta solução como uma solução que nos vai dar melhor qualidade, não ainda um patamar tão elevado como existia antes, mas vamos melhorar a qualidade e depois, naturalmente, vamos debitar para o serviço e queremos ter essa articulação. Daí que esta unidade e o protocolo que já está assinado tem o centro hospitalar também como um parceiro nosso. Portanto, mesmo através de telemedicina, portanto, nós estamos, no fundo, neste momento já a trabalhar para que possamos ter esta articulação também com o centro hospitalar de Vila Real. Anunciou esta semana a sua candidatura à Câmara Municipal da Régua. Que balanço faz do seu mandato? Ora bem, é evidente que estamos numa fase em que anunciei a candidatura e das coisas que eu tenho de fazer é prestar contas também aos reguenses. E eu, em consciência, e mesmo com aquilo que aconteceu com esta pandemia, ela não vai servir porque não vou precisar disso, de justificar que muito não foi feito por causa da pandemia. Naturalmente que sei que houve processos que demoraram mais a avançar do que avançariam mais rápido, eventualmente, se não existisse a pandemia. Mas, globalmente, a análise que eu faço é que, de facto, nós conseguimos responder àquilo que eram os nossos compromissos, que honramos os nossos compromissos perante os reguenses, aquilo que assumimos nos projetos globais e nos grandes projetos, de facto, estratégicos para o Conselho honramos. Todos eles estão numa fase, os que não estão, no fundo, em execução, estão numa fase final também para arranque, estão presos muitas vezes por questões meramente processuais e administrativas e, portanto, eu, da minha parte, sinto-me de consciência plenamente tranquila e, portanto, apresento-me perante os reguenses de olhos nos olhos perante cada um deles e, portanto, estou disponível, estou pronto
para ir para o terreno, para ir porta a porta, para nos olhos dizer-lhes que de facto estou aqui, porque acho que honrei, estou aqui para prestar contas, honrei aqui os compromissos que assumi e tenho aqui mais um conjunto de compromissos que pretendo realizar no próximo mandato. E são precisamente esses compromissos que vamos, e esse balanço que vamos já a seguir conhecer em detalhe na segunda parte do nosso Para Cá dos Montes. Vamos a um olhar sobre a região e volto connosco. O secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, engenheiro Rui Martinho, recebeu a semana passada em audiência a Cimedouro, numa reunião cujo tema incidiu nas intempéries que assolaram a região nas últimas semanas. Nesta reunião foram discutidas as possíveis ajudas ao território, que viu as produções agrícolas perdidas por causa da queda do granizo, e a Cimedouro ainda deixou o convite para a visita do secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural à região, o que deverá acontecer durante o mês de julho. Teve lugar no passado dia 3 de julho o primeiro concerto da iniciativa Sons no Verão, que vai passar por todas as freguesias do concelho de Alijó. Durante os meses de julho e agosto, o ciclo de eventos culturais arrancou com o concerto Contada à Guitarra com Ricardo Silva, na zona envolvente ao Plátano, em Alijó. Já este sábado, os Sons no Verão continuaram com o concerto da Banda Filarmónica de São Mamede de Ribatua. O município de Tarouca promoveu a sessão de apresentação do Complexo de Trilhos de Tarouca no passado dia 8 de julho. O Complexo de Trilhos de Tarouca é um projeto que se inicia com a criação de 3 pequenas rotas de 6, 13 e 17 km, todas elas tendo como ponto de partida o Morro de Alcácima. Sob o mote Andar, Correr, Visitar, Tarouca convida assim a percorrer os seus trilhos e a deixar-se envolver pela sua paisagem moldada pela imensidão da serrania que a rodeia. Aldeia Segura, Pessoas Seguras é um programa criado com o objetivo de proteger as pessoas localizadas no interface urbano florestal. No caso específico do concelho de Carrazeda de Anciães, englobará todas as freguesias. Serão implementadas zonas de proteção e locais de refúgio nos aglomerados, bem como a sensibilização das populações para a prevenção de comportamentos de risco e para a adoção de medidas de autoproteção e de preparação face a incêndios rurais, de forma a reforçar a sua segurança. Chega ao fim a edição de Olhar sobre a Região, que este ano, durante 40 semanas, levou até vocês aquilo que se passava de relevante na Cimedouro. Este programa foi uma produção da Associação Val Douro com a Universidade FM e com o apoio da Comunidade Intermunicipal do Douro e da sua diretora de comunicação, Andreia Gonçalves. Sempre no ar! Estamos de regresso ao Para Cá dos Montes. Hoje estamos à conversa com José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Peso da Régua. Estivemos a falar da pandemia e da forma como a pandemia foi gerida neste município e a forma como ajudou os concelhos limítrofes. E vamos continuar a conversa, há muito para falar. Nestes 4 anos, qual foi o processo mais difícil de gerir? Para além da pandemia. Olha, foram 2, que realmente que já não foi só nestes 4, já vinham de trás e já têm uns anos largos, que foi o processo realmente de requalificação do hospital e foi o processo das Caldas do Moledo. Foram 2 processos, de facto, muito pesados, em que muitas vezes eu sentia que andei meses e meses e parecia-me que estava numa lamaçal em que andava e percorria o país e reuniões e reuniões e reuniões. E às vezes olhava e dizia, estou no mesmo sítio e não andei nada para a frente. Muitas vezes achava que já estava a sair e depois voltava para trás e aquilo voltava ao início. E, portanto, foram 2 processos muito difíceis. E, pronto, e que neste momento acho que já há provas e já há dados concretos que estão na sua fase final para poderem ser uma realidade para o nosso concelho. Esses também são dos temas mais apaixonantes para os reguenses. As Termas do Moledo foi lançado um concurso recentemente. Quando é que vamos ter alguma coisa para ver? Nós as Termas de Moledo, foi lançado para a primeira fase, para a requalificação já de um dos balneários termais, e neste momento o processo já está em vista do Tribunal de Contas. Já recebemos a primeira fase de questões que, por norma, o Tribunal também já coloca. As questões que nos colocam também nos parecem que são com relativa facilidade vão ser ultrapassadas, e portanto nós esperamos que durante este mês tenhamos o visto e que o mês de agosto possa ser já, a obra possa efetivamente entrar nas Caldas do Moledo e o processo de reativação daquilo que é um património da Régua, mas também da região, é mais uma oferta que vai, no fundo, qualificar a região, que é esta oferta termal,
que possa ser uma realidade para todos. O que é que vai exatamente em concreto nascer, ou renascer? Neste momento, aquilo que vai nascer é que é no segundo balneário, vamos ter lá já uma parte para tratamentos, já os tratamentos tradicionais na área também, no fundo, termal, e vamos ter lá também já uma zona de spa e também de terapia. Esta é a primeira fase. Temos a ambição de avançar com a segunda, em parceria com a entidade Porto e Norte, que é nosso parceiro e com quem temos um consórcio para o outro balneário. E quando tivermos o segundo balneário termal concluído, a nossa perspectiva é transferir para lá tudo o que são tratamentos e dedicar este mais à vertente de spa, em parcerias também que já temos idealizadas, nomeadamente com a Escola Profissional do ROD, que tem um curso profissional nesta área que tem sido um sucesso e que os alunos têm uma elevada taxa de empregabilidade e, portanto, quando nós tivemos aquilo, eu acho que temos ali já um conjunto de oferta nestes dois equipamentos muito forte. E com ela pretendemos que se revitalize todo o património, todo o edificado das Caldas do Moledo. Nós já estamos a avançar também com a recuperação do Hotel Vilhena, não para hotel, mas para habitação social. Temos lá famílias, temos lá 4, mas nós vamos, no fundo, dotar aquilo de 11 apartamentos para termos lá famílias, para levarmos gente para as Caldas de Moledo e depois o património edificado temos lá. De um lado, o hotel, o antigo hotel, que é património da entidade de turismo e também o nosso património, nomeadamente a casa da Dona Antónia Adelaide Ferreira e o casino, porque o Moledo já teve um casino, é importante às vezes dizermos isto, portanto já houve um casino no Moledo, que é património municipal. Nós queremos ali fazer um projeto global com a entidade de turismo, colocar aquilo também naquilo que hoje são os planos estratégicos nacionais para investidores nacionais e internacionais, e a partir daí eu acho que o Moledo vai ser mais um polo de desenvolvimento efetivo do Concelho e desta região. Isto é um investimento no turismo, sobretudo, ou com impacto no turismo, um investimento que poderíamos dizer de alguma forma público, mas a Régua teve também capacidade de atrair investimento privado. Sim, felizmente, cada vez mais, acho que o investimento privado... Há uma coisa que eu acho que é importante hoje começar a clarificar também no território, do ponto de vista estratégico, que é nós temos de olhar para o território e cada concelho tem de olhar para aquilo que é a sua potencialidade, aquilo que é as áreas onde ele pode ter vantagens competitivas relativamente a outros concelhos. Portanto, há áreas onde nós não somos competitivos, a mim se me falar em zonas empresariais ou industriais, temos dificuldade aqui em podermos ser competitivos com outros concelhos do nosso território. Quando nós falamos em unidades hoteleiras, de facto nós dizemos que aqui somos muito mais competitivos que os outros, por causa da nossa relação que nós temos com o Rio e também com uma frente bastante alargada, que começa lá em cima, na zona da barragem, isto para falar só até da malha mais urbana, e que termina nas Caldas do Moledo. E, portanto, estes dois polos opostos, que no fundo entre eles ligam-se via rodoviária, ferroviária e fluvial, de facto há aqui um desenvolvimento tremendo. Neste momento nós temos 10 milhões de euros em obra na Quinta da Vacaria, com um hotel 5 estrelas e com uma adega que eu acho que vai marcar o Douro. Não existe, no fundo, algo semelhante no Douro, tanto na Conceição, porque abrir e escavar um monte, enterrar literalmente uma adega no monte, acho que foi algo fantástico que está a acontecer, e ao mesmo tempo a relação que vai haver entre restauração, visitas, provas, é ao mesmo tempo em que as pessoas vão estar a trabalhar e elaborar normalmente na adega. Portanto, isto é um conceito novo e que, de facto, acho que nos vai marcar também aqui. Mas também no espaço da Mil Norte, que foi uma zona também no passado de minério, uma indústria que lá existiu já há alguns anos, que é um espaço que está degradado e neste momento há lá uma intenção de investimento que está a ser desenvolvido o plano de pormenor pelo promotor privado, com a autorização da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, onde há uma perspectiva de investimento de 70 milhões de euros, um investimento que neste momento já foi uma primeira consulta das entidades de forma oficiosa e acho que tem fortes probabilidades para avançar. Vai ser agora apresentado de forma oficial às entidades e também já vai avançar a avaliação de impacto ambiental. E, portanto, mais um investimento que, se somarmos àquilo que pretendemos reabilitar no Moledo, estamos a criar na Régua um polo muito forte ligado à área hoteleira, ligado ao turismo, à restauração e, portanto, esta será claramente a área onde nós somos e seremos sempre mais competitivos e a isto temos de associar no futuro duas áreas que são fundamentais e estratégicas para o Concelho. Por um lado, o cais fluvial, que nós em reunião também já que tivemos e que promovemos com a PDL, há o compromisso deles de nos apresentarem um projeto de requalificação completa daquele cais. Aquele cais, de facto, precisa
de uma requalificação completa que o prepare para o novo século a todos os níveis, portanto ele precisa de uma requalificação completa. A Câmara está disponível para depois arranjar financiamento, no fundo, em conjunto com eles, para que isto seja uma realidade, e também com as infraestruturas de Portugal. Estamos a desenvolver um projeto para uma área que é ainda muito significativa, que é toda a área que está dentro da estação de comboio, onde temos neste momento, onde está a linha ferroviária, mas temos lá muito espaço, que neste momento é quase usado como sucata, que de facto pretendemos, em parceria com eles, requalificar aquilo no âmbito da eletrificação da linha, mas criar ali também um polo de atração e desenvolvimento e, acima de tudo, fazermos algo que me parece que é evidente para todos, que é nós na Régua temos de ter também, e no âmbito do nosso património, no fundo, uma história ligada ao comboio. Portanto, ali tem de nascer um centro, de facto, de visita, um centro, no fundo, também interpretativo ligado àquilo que é a ferrovia, que foi importante e é importante para este território. Vai estar, e nós estamos em cima da mesa com esse processo, e aqui o Luís também tem sido um dos principais promotores disso, e, portanto, impõe-se que, com aquilo que pretendemos para o futuro desta linha, que exista também esse polo naquele terreno que está degradado, seja reabilitado para o nosso concelho. É talvez o que acabou de dizer que faz com que se tenha envolvido também tanto na defesa da linha do Douro e em tudo o que se lá passa. Acredita que vamos chegar, que ainda vamos ter viagens da Régua para Salamanca? Ora bem, eu acho que nós, se não sonharmos, é que não conseguimos ter. Se não acreditarmos e não sonharmos, é que não conseguimos ter, e, portanto, não estamos a falar de algo que seja utópico. É que parece que está-me a faltar o termo, que a eletrificação da linha até à Régua está atrasada, perdeu o comboio, qualquer coisa assim. A eletrificação está atrasada, fruto também do atraso que houve nos próprios projetos, mas eu atrevo-me a dizer, e não vou dizer que ainda sou do tempo, porque ainda não é bem isso, mas ainda sou do tempo, e aqui o Luís também, de fazermos neste espaço onde estamos, neste auditório, uma sessão de promoção sobre a eletrificação da linha e sobre esta ligação, e termos gente que disse, não esqueçam, porque mesmo no território, porque a nossa prioridade partidária é a IC26, portanto nós nem estamos interessados bem no comboio, está a Régua é capaz de vir, portanto ainda não vai há muito tempo, somos desse tempo. E, portanto, e se nós olharmos ao que evoluiu desse tempo até agora, e não estamos a falar dentro deste mandato, a verdade é que hoje já estamos a discutir, no fundo, como é que vai ser a ligação entre o Pocinho e Barca d'Alba. Portanto, quero dizer que já todos damos como consumado a eletrificação até ao Pocinho, portanto, já estamos a discutir o Pocinho-Barca d'Alba, e, portanto, começamos a estar próximos de Espanha. E eu acho que é importante que nós estejamos próximos de Espanha, porque só aí é que os espanhóis vão a confiar em nós e acreditar em nós. Porque aquilo que eu me convenço de uma forma muito convicta é que os espanhóis não querem sequer discutir isto porque não acreditam em nós. E, portanto, nós temos primeiro de lhes apresentar um projeto credível, temos primeiro de os convencer, e não somos nós cá, tem de ser a nossa administração central, tem de avançar com aquilo que são os compromissos que tem, começa a ter com a região, para que a eletrificação da linha avance, e eu estou convencido que quando ela avançar de uma forma bastante significativa, eles vão acreditar. É evidente que a linha antiga tem, neste momento, já outras ocupações, tem lá já outros projetos, mas também a ambição é que possamos criar ali uma linha nova. E estou convencido que, se isso acontecer, podemos ir buscar fundos comunitários transfronteiriços que nos podem beneficiar a nós e podem nos beneficiar a ele. É preciso trabalharmos e acreditarmos nisso. E eu estou convencido que isto ainda pode ser uma realidade para o futuro. Continue este território unido, como tem acontecido, e que identifique este projeto como estratégico. Continuemos a ter um ministro como o Pedro Nuno Santos, que acreditou também nisto, que começou a ter também gente no governo que acredita, como a ministra Ana Brunhosa, que foi ela que veio cá apadrinhar o protocolo de uma equipa que está a trabalhar, e, portanto, eu estou convencido que podemos ter gente, interlocutores, que podem nos ajudar a fazer isto uma realidade. Falava dessa união, este mandato que agora termina, ou estes 4 anos que agora vão se encerrar, ficou também marcado por um entendimento único ao nível da Cimedouro, nomeadamente em assuntos como a linha de Douro, o IC26 e também a questão da navegabilidade do Rio Douro. Foi esse entendimento, foi essa união que permitiu desbloquear vários dossiês e até fortalecer a posição da região. Pergunta que agora surge à beira das eleições autárquicas e com a alteração de alguns dos players, provavelmente em algumas das câmaras, acha que há condições para que este espírito se mantenha e que seja possível, com este espírito da região, alcançar tudo aquilo que quer e ainda mais, eventualmente?
Ora bem, eu acho que se há mérito que nós temos de dar à comunidade intermunicipal, e em particular ao seu Presidente e à equipa que com ele e aos 2 vice-presidentes com ele dirigem os trabalhos da comunidade, foi a forma apaixonada e agregadora com que eles conseguiram unir-nos aos 19. E conseguiram, no âmbito do 19, criar consensos. Criamos consensos para estes projetos estratégicos, criamos consenso para aquilo que foi a nossa posição relativamente à Casa do Douro e à região do Mercado do Douro e, portanto, começamos a olhar a comunidade intermunicipal neste mandato. Acho que conseguiu ter uma coesão que nunca tinha havido pontualmente no passado, mas não com a consistência que existe agora. E eu acho que isto é uma forma de combatermos aquela história que todos nós conhecemos, e nem interessa ao Ministro nem ao assessor, quando chamava cada um dos autarcas a Lisboa para lhe perguntar qual era o projeto mais importante que ele pretendia, cada um dizia um projeto do seu concelho. E ele vá-se embora descansado, que nós vamos tratar disso, e dizia o mesmo a todos. E depois o assessor perguntava-lhe, então, mas não há dinheiro para fazer isto tudo, não vamos fazer nada, porque eles, como cada um vai querer o seu, portanto, nós não precisamos, não há problema que eles vão entre eles, não se vão entender, portanto, nós estamos sempre bem. Neste momento acho que há um princípio diferente. Neste momento acho que há uma verdadeira cultura de uma comunidade intermunicipal. Há esse trabalho, no fundo, de cada vez mais consolidarmos esta estratégia e fomos dos primeiros a nível nacional a ter uma estratégia em cima da mesa quando nos pediram. Portanto, quando nos disseram que precisávamos preparar o quadro comunitário, que era preciso uma estratégia, um conjunto de projetos para identificar, estes foram os principais. Claro que fizemos depois uma panóplia de mais um conjunto deles que acabam por estar disseminados pelo território, mas de facto conseguimos unir-nos e dizemos que estamos aqui. Portanto, meus senhores, é este caminho que nós queremos para aquele território e eu estou convencido que o caminho que nós estamos a traçar é o caminho indicado para podermos, no fundo, ter uma nova realidade que inverta a perda de população, que é transversal a todo o interior do país, não é no Conselho A nem B. Agora sei que vai haver a moda nas eleições, toda a gente que está na oposição vai dizer que o projeto deles é que vão permitir a perda de população e vão permitir a fixação da população. Isso já sabemos que é dos cardápios todos, como se a oposição toda ela saiba qual é, no fundo, a estratégia para perder a população, e todos os que estão no poder autárquico ninguém sabe, só sabem. Mas isso é a vida, é aquilo que acontece nas eleições. Fora eleições e no momento posterior e anterior, temos de ver isto com mais seriedade e, de facto, nós precisamos de projetos aqui estruturantes que nos deem essa capacidade. E uma capacidade tem 2 níveis. Privado, de investimento público que ajuda o privado também, mas também da própria entidade pública. Que eu costumo dar um exemplo que nunca mais me vou esquecer na vida, que foi um centro que não vai há muitos anos, um centro de conferência de faturas do Serviço Nacional de Saúde, que foi criado na Maia e que criou 300 postos de trabalho. 300 postos de trabalho para a Maia, eventualmente é mais um espaço que passa despercebido em todo aquele espaço. No interior, em qualquer concelho do interior, isto mudava a vida daquele concelho e eventualmente dos concelhos vizinhos. E eu acho que esta lógica é que muitas vezes os partidos todos a nível nacional, todos sem exceção, ainda não entenderam que têm de fazer para aquilo que tem de ser o interior. Porque todos eles muitas vezes vêm-nos cá, quando estão na oposição, todos eles nos vêm cá prometer. Aqueles que nunca estão no poder também continuam a ter sempre esse, mas nós, no fundo, na essência, e muitas vezes a essência à conta, sabemos que todos eles têm uma obsessão pelo centralismo do litoral, cada vez mais inclinado para a capital. E, portanto, é isso que nós temos de combater e cada vez temos de ser cá mais resilientes. Podemos não ter, mas acho que também não nos irão calar cá. E o importante é a união cá. Nós cada vez mais temos de deixar os partidos de lado. Independentemente de quem esteja lá em baixo, nós temos de ter a nossa linha de rumo e trabalhamos todos para o mesmo. Porque o que interessa lá em baixo é que haja divisão. Portanto, nós temos a ter gente, e aquilo que eu espero para quem vai continuar, e outros que, por muitas razões, nem sequer vão a eleições, não continuem, é que os próximos 19 Presidentes de Câmara que estejam na Comunidade Intermunicipal do Douro continuem a incorporar este espírito de união e, no fundo, de coesão territorial, porque só assim é que nós conseguimos, no fundo, avançar e podemos afirmar o nosso território. O que é que nós podemos fazer para que a nossa região atinja a sua plenitude? Olha, nós para isso temos primeiro de saber, e isso é importante às vezes, saber de ponto a que partimos. E temos de olhar à história. Nós muitas vezes não nos valorizamos a nós próprios e temos de nos valorizar. Porque nós temos um território que até há 20 anos atrás, sensivelmente, vivia fechado. Isto nem é bom nem mau, era a realidade. Vivia fechado, produzia o vinho do Porto, transferíamos o vinho de várias formas para Gaia,
onde ele depois era comercializado, era envelhecido, todo o processo comercial e o valor acrescentado era criado lá e, portanto, nós vivíamos, no fundo, até a época da vindima, produzíamos, e aquilo que, na altura, o rendimento que havia da vinha era um rendimento até há 20 anos bastante significativo. Porquê? Pela quantidade de benefício que existia por hectare e depois também pelo preço que pagavam por esse montante. E eu diria que qualquer pessoa que tivesse uma quintazinha pequena vivia bem só e eventualmente não precisava de mais nada. É evidente que houve aqui um conjunto de fatores, uns a favor e outros contra, que alteraram esta perspectiva. Por um lado foi aquilo que foi o dilapidar das competências da Casa de Ouro, mas que essas quase que dava só para um programa, nem sequer vamos falar sobre elas, e realmente retirou-se capacidade reivindicativa da região e a união que existia quando a Casa de Ouro era o representante de todos os produtores do território. E, portanto, quando perdeu competências, essa capacidade reivindicativa, houve aqui uma perda de valor, houve uma perda de quantidade, e, portanto, isso é um fator. Mas, entretanto, complementarmente a este, nós acabamos por ter um território que, com a navegabilidade do rio, trouxe mais gente rio acima, e também um território que foi selo do património da humanidade, que eu gosto muitas vezes de relembrar quando o engenheiro Ricardo Magalhães dizia que, na altura, toda a gente pensava que era um prémio e ele perguntava, e muita gente dizia, mas onde é que está o troféu, o prémio? Ninguém sabia bem, éramos património, mas onde é que estava o património, onde é que estava o troféu, que ele não aparecia. E hoje começamos a ver esse troféu e esse prémio. Acho que o território, nestas 2 décadas, tem-se transformado, evoluiu. Nós não podemos pedir a uma comunidade toda da região demarcada que trabalhava essencialmente virada para a vinha e quem não trabalhava nessa área trabalhava do ponto de vista comercial para dar resposta às necessidades dessa comunidade e dizer-lhes de um momento para o outro, vocês agora vão se virar para o turismo, não é? Isto não se consegue fazer no imediato. Mas passado 2 décadas, aquilo que verificamos é que este trabalho tem sido feito. E hoje, ao dia de hoje, e na cronologia, na história, 2 décadas é quase 2 dias, mas nós aqui há muito tempo e hoje começamos a olhar para trás e dizer, de facto já se fez muito, nós hoje já conseguimos ter aqui, no fundo, uma dinâmica turística que ainda não é aquela que nós pretendemos, queremos que ela cresça mais, mas o potencial está a começar a aparecer a todas as áreas, a sensibilidade das pessoas mudou, vê-se logo hoje na qualidade e na preocupação que há na arquitetura. Hoje já não se fazem os atentados urbanísticos que fizemos no passado, que não eram atentados, era modelos de construção adaptados àquilo que era uma realidade que não tinha a preocupação que tem hoje. Já não se faz isso, toda a gente hoje tem a preocupação de ter modelos e uma arquitetura que esteja enquadrada, que utilize os materiais do território, portanto hoje há preocupações aqui e isto tudo vai, no fundo, desaguar na questão do turismo, estamos cada vez mais preparados para ter gente, hoje temos o nosso território vitivinícola a querer receber gente lá, com unidades hoteleiras, a produzir vinho, a ter a sua própria marca e no fundo, a querer comercializar não só o vinho que produz para, no fundo, aquilo que já é a tradição, a parte do vinho do Porto ou os vinhos de consumo, mas depois poder ter a sua marca, vender o vinho, vender o azeite, a amêndoa, e todo este trabalho é isto que nos temos de consolidar para o futuro. E acho que se nós conseguimos consolidar este trabalho, se conseguirmos fazer algo que eu não me canso de dizer, que é, até há 20 anos atrás nós pegávamos o vinho e levávamos o vinho ao mundo, e hoje queremos trazer o mundo ao Douro. E se nós conseguimos fazer isto de uma forma equilibrada, sem transformarmos o Douro no Algarve, no novo Algarve, e acho que hoje já é um facto que isso não vai acontecer, e um pormenor que é importante e que muitas vezes nós não valorizamos é que hoje qualquer freguesia de todo este território tem unidades hoteleiras. Unidades de alojamento local, unidades, no fundo, de turismo rural. Portanto, todas elas, eu quero dizer que nós estamos a ter um desenvolvimento que é disseminado pelo território e não concentrado em determinada bacia. Claro que quem tem vistas sobre o rio, ou quem está mais próximo do rio, tem um tipo de oferta e tem, no fundo, um tipo de qualidade eventualmente diferente ou com condições diferentes, mas também em qualquer freguesia já temos essa capacidade com qualidade, portanto já não é. Portanto, eu acho que quando nós conseguimos ter isto num pleno, que vai demorar sempre mais 2 décadas, eu atrevo-me a dizer, como o Luís também, aliás, acho que isto vou plagiar, foi o Luís que me disse e foi ele que até que me deu esta, e nunca mais vou esquecer, no fundo, desta frase, de alguém que é especialista em desenvolvimento económico, que diz que o Douro tem potencial para nas próximas 2 décadas poder ter, em termos de PIB, poder contribuir para o país como contribui a outra Europa. E eu sou um acérrimo defensor que isso pode ser uma realidade
nas 2 próximas décadas e, eventualmente, na próxima década, acho que já vamos dar passos significativos nesse sentido. Já está na política há alguns anos. Como é que surgiu este caminho na sua vida? Epá, foi por coincidência. Foi assim Nunca fiz parte das juventudes partidárias. Nunca tornei militante numa altura porque na escola andavam lá numas guerras quaisquer e alguém me pôs uma ficha e eu assinei. No fundo, em termos ideológicos, tinha lá um vizinho, chegou a ser deputado. No fundo, uma pessoa acaba por ter sempre alguma influência e uma identificação, e portanto identifiquei-me numa primeira linha com a área ideológica que ainda hoje represento, mas a partir daí pouco mais aconteceu. E um dia eu fui chamado casualmente, porque passei por uma pessoa que já não está e de quem fui muito amigo, já não está entre nós, e que me convidou para uma reunião que nem era partidária, eu diria quase uma reunião de conspiração, na altura, para a elaboração de uma lista candidata contra outra lista que, por acaso, era poder autárquico, no fundo, do nosso partido, cá no Conselho. Portanto, isso foi, assim, daqueles momentos que eu acho que se não tivesse cruzado com ele nunca tinha acontecido, e a partir daí foi crescendo o gosto pela vida, eu nem diria política e muito menos partidária, o gosto por contribuir para aquilo que é o desenvolvimento do meu Conselho e cada vez mais o desenvolvimento deste território, de facto, de quem também sou, como vocês são apaixonados e que queremos afirmar-nos, e é cá que nós queremos continuar, é com orgulho que queremos cá, no fundo, continuar, portanto, porque a minha vida antes era ligada ao ensino e ligada também à atividade privada, porque eu, desde que quando acabei a minha formação inicial em Educação Física, comecei a dar aulas, mas ao mesmo tempo também montei uma empresa na área do turismo, de esportes radicais e da aventura, que ainda hoje existe, é das mais antigas do país, e, portanto, a política apareceu, eu diria quase como um acidente, e também vai ser da mesma maneira que eu vou sair dela, porque não tenho qualquer expectativa nem ambição política que não o cumprir, no fundo, os projetos que eu possa ter para o meu Conselho, e a partir daí tenho a ambição ainda de ir fazer qualquer coisa nas minhas áreas profissionais onde me formei. Quais é que são os desafios para a cidade que se propõe executar se continuar como Presidente da Câmara? Olha, numa primeira fase nós temos agora de ter muito cuidado e acho que a Régua tem essa capacidade de continuarmos a apoiar as famílias, as empresas, a ferir como é que elas vão aparecer agora depois desta pandemia, temos sempre esse acompanhamento. E a partir daí é continuar, no fundo, o trabalho que está no terreno. Trabalhamos em 2 áreas que para nós são fundamentais para o futuro, eu diria 2, 3 áreas que são, apesar de haver outras, por um lado a questão da habitação. Nós no nosso Conselho temos neste momento um programa estratégico para a habitação, temos financiamento também, portanto vamos fazer uma aposta muito forte na requalificação da habitação social, uma parte que já está no terreno, mas também na oferta de nova habitação social, mas também habitação a custos controlados, seja para aquisição, seja para rendas acessíveis. Isso é importante e acho que neste momento é uma prioridade também para o nosso Conselho. A questão da mobilidade a todos os níveis é também uma prioridade para o próximo mandato. Temos a ambição de olhar e de começar a criar um nó que há de ligar a parte alta da cidade à nossa zona empresarial do Rodo. Temos a ambição de que a nossa zona ribeirinha possa ter uma ecopista que ligue a barragem lá embaixo às Caldas de Moledo. Isto, na lógica que lhes disse, nós estamos a fazer esse desenvolvimento, no fundo, integral deste território e desta margem. Essa é uma ambição que nós temos, porque se ligarmos, eu acho que vamos transformar por completo também a nossa frente ribeirinha naquilo que há de ser usufruto. E se a meio, como temos já uma candidatura com Santa Marta e Vila Real, fizemos também a ligação pela linha do Corgo a Vila Real, de facto ficamos aqui com uma permeabilidade em termos de mobilidade, que hoje é importantíssimo e vai ser cada vez mais importante para o futuro. E é evidente que é uma área que para nós vai estar sempre, apesar de ser aquela área que nós menos promovemos, mas que mais valorizamos, que é a coesão social. E, portanto, o apoio sempre àqueles que são mais necessitados, gente que muitas vezes as pessoas nem se apercebem que estão a passar dificuldades, porque hoje há muita gente que passa dificuldades e não quer assumir isso. E, portanto, nós temos tido um trabalho muito forte nessa área e vamos continuar, no fundo, a ter um trabalho muito forte nessa área. E, naturalmente, que queremos que o nosso tecido comercial continue a estar robusto. E ele, para estar robusto, tem de ter negócio, tem de fazer negócio. Portanto, todas estas áreas, trazermos gente, queremos captar gente para cá, que nos visite, que venha cá, que o turismo, de uma vez por todas, acabe com a sazonalidade, porque nós ainda temos aqui 2 ou 3 meses, eu diria, ainda sazonais. Há gente que diz que até ainda é bom, que é para descansarem um pouco, mas o resto
já começa a ter muita intensidade e foi pena esta pandemia, porque eu acho que o ano 2019 ou o ano 2020, de facto, ia ser um ano excelente, de um crescimento brutal do turismo no nosso território e no meu concelho também. De facto, foi pena aquilo que aconteceu, mas nós temos de olhar com ambição para o futuro e estou convencido que o futuro há de nos ajudar e quem nos estiver lá em cima, eu também sou, no fundo, católico e crente, e eu acho que se no passado fomos nós que construímos, foram os nossos antepassados que construíram este território que nos deram esta beleza fantástica, não foi ninguém que veio cá colocar, tivemos nós de a construir e, portanto, temos de ser nós que temos essa obrigação de a manter e, acima de tudo, de deixar um legado para as gerações futuras que ele possa ser entregue com sustentabilidade, porque nós temos de olhar para a sustentabilidade do território para que ele possa, no fundo, ter futuro, porque se ele não tiver sustentabilidade, garantidamente não terá futuro. Muito rapidamente, há uns dias saiu um artigo num jornal nacional que falava que a oposição na Régua achava que havia estagnação na cidade. Como é que vê esta opinião? Ora bem, eu acho que nós estamos numa altura de campanha eleitoral e, naturalmente, que eu entendo que quem está na oposição tem de arranjar estratégias e frases chavão para, no fundo, apresentar aquilo que são as suas propostas, mas eu acho que a melhor forma de se olhar para isso, eu acho que é olhar para a cidade, olhar para aquilo que tem sido a dinâmica, olhar para aquilo que se tem feito em termos de eventos, e os eventos não são festas, os eventos são economia, porque quando nós temos na Régua o maior evento de bicicletas, quando nós temos na Régua a meia maratona de Volta de Ouro, que traz 20 mil pessoas para cá, quando nós temos na Régua todos os anos já também provas ligadas ao motocross e que vão continuar. Ainda hoje tive uma reunião com a Federação e com um clube local para prepararmos uma candidatura ao Mundial do próximo ano, isto para trazer gente, para criar promoção, para criar dinâmica e, portanto, eu acho que estamos a ver as coisas com visões diferentes, de zonas diferentes, mas eu, no fundo, não censuro, porque naturalmente quem está na oposição tem de dizer algo. Se eles são alternativa, tem de criar algo para poder ser essa alternativa. Agora, uma coisa é um facto que é uma realidade. Essa alternativa teve 4 anos e está há 16 anos na oposição e, de facto, também já é essa a posição que tem sempre, é de catástrofe, de que nada é feito bem, nós destruímos tudo. Aliás, nós estamos num sítio, este auditório, que foi motivo de campanha em 2 eleições eleitorais, porque nós destruímos por completo esta Alameda. Eu acho que ninguém entra aqui e com o mínimo de senso diz que este espaço está a destruir o que quer que seja. E, portanto, nós já estamos habituados àquilo que aconteceu no passado, portanto, e o futuro não vai ser diferente. E eu lamento, porque eu acho que hoje fazer política e apresentar projetos alternativos é muito mais do que esse tipo de visão, mas pronto, como dizem os regoenses, no dia 26 de setembro, que já está marcado, naturalmente terão a palavra final para depois entenderem quem é que querem que continue a gerir os destinos deste concelho. Ana, tempo para o nosso jogo. Uma palavra sobre régua. A primeira palavra sobre régua tem de ser peso. Não pode ser, por 2 razões. Em primeiro lugar, porque complementa o nome da cidade. E, em segundo lugar, porque eu sou do peso. E, portanto, eu dizer régua sem peso... Portanto, é o peso. E, portanto, o peso tem que ter... Para ser régua tem que ter peso. E, portanto, é o peso que dá a verdadeira dimensão também à cidade. Portanto, tem de ser peso. Uma palavra sobre Cimo de Ouro. Cimo de Ouro. O projeto tem futuro e que nos vai juntar a todos e que, de facto, acho que é o nosso futuro. É futuro. Acho que Cimo de Ouro é futuro para este território. Uma palavra sobre a linha de Douro. Uma palavra que é difícil, mas é, de facto, também o crescimento e a afirmação deste território. É a revitalização do território. Revitalizamos aquela linha, a revitalizar o território. Este território vai voltar a ser... Há uma coisa importante que é a linha. No passado, a linha ferroviária deu crescimento económico a este território. Foi ela um dos importantes impulsionadores deste território e, portanto, nós às vezes temos de olhar ao passado para olharmos para o futuro. E, portanto, hoje a linha de Ouro claramente também vai ser futuro e, portanto, nós temos de olhar para ela como uma grande oportunidade também para o nosso, ou uma das grandes oportunidades para o nosso futuro. Uma palavra sobre o Hospital Dom Luís, primeiro. Um projeto que os regoenses ambicionam e que é da mais elementar justiça que a saúde esteja, no fundo, na linha da frente daquilo que são as preocupações de qualquer autarca. Uma palavra sobre Termas no Moledo. As termas têm uma história que sempre foi onde houve uma ligação sempre ligada à régua, mas eu diria que neste momento as termas representam muito mais do que algo para a régua. As termas serão uma nova oferta
mais a diversidade da oferta, a diversidade daquilo que nós temos no território. O território precisa de diversidade para poder as pessoas poderem vir cá, a gente cá vive por causa das termas e, portanto, acho que a melhor palavra é a diversidade que nós temos para as termas do Moledo. Uma palavra para os reguenses. Uma palavra para os reguenses. São a melhor gente que existe no Douro. Pronto, não descurando todos os outros, mas de facto a gente apaixonada com uma mística de facto ímpar e, portanto, os reguenses serão sempre, a Régua será sempre um território especial para mim e para todos, e como vos disse no início, será a casa de todos da região, portanto será sempre nós, e fomos sempre o epicentro também deste território em termos comerciais, e portanto acho que é isso que vamos continuar a ser, no fundo. Acabou de dificultar a próxima. Exatamente, eu ia dizer isso. Uma palavra para os dourienses. Para os dourienses será sempre o Douro, e os dourienses será sempre o território que nos há de unir cada vez mais. Eu acho que nós perdemos muito no passado quando pensamos ainda de forma separada. O Marquês demarcou, tivemos aqui algo em que trabalhamos já todos em conjunto e, portanto, eu acho que os dourienses têm cada vez mais de se unir em prol daquilo que é o território. Eu acho que a melhor palavra para os dourienses é união, que é isso que nos muitas vezes ainda falta e que nós temos de agregar cada vez mais. A união é a palavra mais indicada para todos os dourienses. Onde é que se vê daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos vejo-me, no fundo, na minha escola, que ainda é mesmo onde eu me efetivei na primeira vez, e de corpo e alma na empresa que eu construí, que construí em 99, que hoje continua a trabalhar pelo país fora, que é das empresas mais antigas do país e que, de facto, ainda hoje me custa ir lá e me ver fora daquilo quando vim abraçar este projeto autárquico. Portanto, a minha paixão, de facto, é um dia voltar à empresa e que também com aquilo que eu levo, com aquilo que são hoje também os conhecimentos, a experiência que tenho, poder fazer da empresa mais um motivo de afirmação deste território, porque já ela, na altura, quando foi criada, e tem mais de 20 anos, também já ambicionava isto que nós estamos hoje a fazer, já trabalhava no turismo e, portanto, já trabalhávamos para aquilo que hoje é o futuro e que será o futuro daqui a 10 anos deste território. E onde é que gostaria de ver a Régua daqui por 2 anos? Eu gostaria de ver a Régua como mais um motor de crescimento deste território. Junto ao peso, pelo menos. Portanto, a Régua terá sempre de estar junto ao peso, portanto, isso será sempre indesmentível. É o equilíbrio. É o equilíbrio, portanto, isso. Mas eu gostava de ver a Régua como aquilo que a Régua sempre foi, como mais um espaço de referência do território e sem, eu não quero que o peso da Régua, ou o Conselho, ou a Régua seja mais ou menos, nós não é porque nós temos mais ou temos maior ambição para cá que queremos que os outros não tenham. O peso da Régua estará tanto melhor, quanto melhor também que tiver todos os concelhos e todo este território. Hoje, cada vez mais, nós temos olhado de uma forma em conjunto para o território. Portanto, nós temos de estar daqui a 10 anos num patamar que contribua para o desenvolvimento e afirmação deste território, como todos os outros, eu espero que estejam nesse patamar também e todos trabalhamos em prol deste território. Hoje connosco esteve José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara da Régua, e precisamente no último programa desta temporada, o 40º, foram 40 semanas este ano, e não é por acaso. Estivemos a falar com alguém que no exercício das suas funções sempre viu mais do que um município, viu uma região enorme para cá dos montes. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por nos ter recebido aqui no Auditório Municipal. Voltei sempre. Muito obrigada, foi um gosto. O Para Cá dos Montes é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM. Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. Tem a produção de Daniel Pinto e Rafael Almeida. Estamos disponíveis em todas as plataformas digitais, redes sociais e por aí fora. E por aí fora, a deixar um agradecimento também ao Auditório Municipal da Régua, ao AUDIR, pelas facilidades técnicas concedidas, que foram fundamentais para que hoje pudéssemos fazer o nosso programa gravado aqui, precisamente neste magnífico espaço que está criado aqui bem no centro do Douro e que também, assim que a pandemia permita, vai retomar certamente a programação que também já muito nos habituou. Da minha parte, foi um enorme prazer, mais uma temporada, 40 semanas. Nós voltamos a ver-nos por aí. Vamos de férias, mas não invalida, continua a falar connosco. Muito obrigada e até já.